peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon. Estaremos fazendo a exposição desta epístola. Ela apenas tem um capítulo, né? Então, por essa razão que disse, abram as suas Bíblias na epístola a Filemon. Então, creio que com certeza absoluta que os irmãos todos sabem que esta epístola tem apenas um capítulo, né? Ela está aí após a carta a Tito e antes aí da carta aos Hebreus, tá bom? Filemon, epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Todos encontraram o texto? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como um que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações, vos serei restituído. Saulo de Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento nós te pedimos, nos concede, Deus, a condição de podermos compreender a Tua palavra, sermos edificados por meio dela, transformados para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Certa vez, meus irmãos, um amigo, uma pessoa conhecida minha, ela me informou acerca de uma questão entre ela e outra pessoa, também amiga, de um relacionamento já de um bom tempo, me comentando que a relação entre os dois estava desgastada, e isso por conta de um comentário que esta outra pessoa havia feito, um comentário desarrazoado. A minha orientação para esta pessoa foi que ela procurasse a outra a fim de resolver este conflito e acabar com esse desgaste na relação entre elas e pudesse reajustar, resolver esse conflito e poder restabelecer a amizade que havia entre essas duas pessoas. Mas ela me respondeu que já havia tentado fazer isso e no momento em que a outra pessoa vinha passando, ela foi abordá-la, buscando pedir desculpas por aquilo que havia falado, e imediatamente a outra pessoa mudou de lado da calçada, dizendo: não se aproxime, não quero conversa contigo, não quero nenhuma relação mais com você. Então, pedi que essa pessoa aguardasse o tempo para que Deus pudesse providenciar uma forma de que elas voltassem a resolver os problemas e restabelecer a amizade que havia entre elas. Essas duas pessoas não conseguiram mais resolver a pendência e mudar a situação e voltar a ter uma amizade. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que de fato lidar com pessoas é algo difícil. São personalidades diferentes, são posturas diferentes, são maneiras de pensar diferentes, de agir, de reagir, e por vezes acaba gerando estas situações difíceis. E muitas vezes, irmãos, as pessoas têm usado as divergências como um estopim para explodir esse conflito e romper uma relação amistosa. Mas nós que temos a graça de Deus, nós não podemos agir dessa forma. Paulo está escrevendo esta carta para Filemon, não é uma carta escrita para uma igreja, embora devesse ser lida também e a igreja tomar ciência. É uma carta pessoal, é uma carta individual que Paulo escreve para o indivíduo, mas ele procura aqui buscar resolver um desgaste que havia entre o seu leitor original, Filemon, e o seu escravo, Onésimo. O que o texto vai nos mostrar, irmãos, aqui, é que nós, como servos de Deus, que temos a graça de Deus, devemos ter a habilidade de resolver os nossos conflitos. Nesta carta, Paulo não está tratando de nenhum assunto doutrinário, nenhum assunto teológico, nenhum problema da igreja, mas Paulo está procurando mostrar que a graça de Deus, ela produz na nossa vida um resultado que nos leve a romper com esses desgastes. A graça de Deus, ela modifica a nossa vida, ela modifica o nosso caráter, ela nos traz dignidade, e isso ajuda a resolver os nossos problemas. E eu quero, assim, convencer você a pensar no seguinte tema: a graça de Deus nos ajuda a resolver os conflitos nas nossas relações. A graça de Deus nos ajuda a resolver os conflitos nas nossas relações. E a primeira instrução que o texto nos mostra ao Paulo apresentar esta exortação a Filemon é que Paulo, buscando intervir neste problema,
ele procura se apresentar de uma maneira graciosa já na sua saudação. Leia comigo os versículos 1 a 3, que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a Áfia, provavelmente aí a esposa de Filemon, e a Arquipo, provavelmente o filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se apresenta de uma maneira bastante amorosa a Filemon. Então ele aqui se define, o próprio Paulo, como um prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo se apresenta aqui a Filemon como um prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo, exatamente ele. E aqui a gente, olhando para o texto original, manuscrito, o texto original, nós encontramos o termo desmios, que significa um capturado, um prisioneiro, é um escravo de Cristo. E Paulo procura apresentar esse termo, buscando levar a Filemon à compreensão de que todos nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Paulo procura mostrar para Filemon que, mesmo ele tendo a autoridade apostólica, ele procura apresentar-se como um irmão em Cristo. E Paulo leva aqui a Filemon esta condição de ele entender que devemos resolver as nossas questões de uma maneira completamente graciosa. Filemon aqui, Paulo o caracteriza como o amado irmão. Ele era um colaborador de Paulo no seu ministério apostólico, no seu ministério de levar a palavra de Deus. Mas perceba que Paulo, aqui na sua apresentação, ele não apenas apresenta Filemon como personagem, como um daqueles a quem ele sauda no início desta carta, mas ele fala também de Áfia, sua esposa, esposa de Filemon, provavelmente. Ele fala de Arquipo, que era provavelmente o filho deste casal e estava pastoreando a igreja de Colossos ali no lugar de Epáfras, que estava preso com Paulo lá em Roma, uma vez que Epáfras tinha ido ali para mencionar ao apóstolo sobre os riscos e os perigos que a igreja colossense estava passando por causa do ensino que era disseminado pelo gnosticismo. E ali Epáfras fica preso com o apóstolo Paulo, e agora Arquipo, filho de Filemon, está pastoreando a igreja. E Paulo aqui procura ensinar para esses irmãos que nós devemos manter uma relação entre os outros que de fato ela é graciosa. E Paulo procura aqui, já no início desta carta, se apresentar desta maneira amorosa, buscando demonstrar que ele, como apóstolo de Cristo, deve intervir nesta situação de uma forma completamente amistosa. E quando Paulo diz não somente a Filemon, mas a Áfia e a Arquipo, ele fala também que deve ser mencionado também a igreja que está na casa deles. Por quê, irmãos? Porque até o século IV da era cristã não haviam templos construídos. Os templos, eles estavam, as igrejas, elas eram localizadas na casa dos irmãos. Então a casa desses irmãos estava ali funcionando uma igreja. E Paulo agora procura de maneira graciosa se apresentar a esses irmãos, dizendo: olha, o prisioneiro Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, está agora escrevendo para você, Filemon, e eu quero que não somente a sua esposa, mas ao seu filho também, e a igreja que está na casa de vocês, tenha conhecimento disso, que a graça de Deus
e que a paz de nosso Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, esteja com vocês. É o que ele assim afirma ao final desta saudação. Qual é a pretensão de Paulo neste parágrafo, irmãos? Qual é a pretensão de Paulo? O que é que Paulo quer dizer aqui nesta simples saudação? Porque muitas vezes nós entendemos que a saudação ela não diz muita coisa, ou não diz quase nada, mas não. Toda a palavra de Deus, toda a palavra, ela é inspirada e ela é útil para nos corrigir, para nos ensinar, ela é útil para nos educar na justiça. E Paulo, como apóstolo de Cristo, como já falamos anteriormente, que tem a sua autoridade apostólica, a sua autoridade espiritual sobre esses irmãos que eram aqueles que foram ali gerados pelo seu trabalho, pastoreados por ele. Paulo, como ministro do Evangelho, ele não usa do seu direito de autoridade pastoral, de autoridade apostólica para dar a Filemon as ordens, as instruções às quais eles deviam assim acatar, obedecer. Não, Paulo procura apresentar-se de uma forma muito graciosa, muito amorosa. Ele procura apresentar-se como um conciliador. Ele procura abordar essa questão que há entre Filemon e o seu escravo fugitivo de uma maneira que seja necessária para que aquela questão pudesse assim ser resolvida. Ele procura demonstrar a Filemon que de uma forma amorosa os problemas, as crises, as divergências, elas devem ser tratadas. Os nossos problemas, meus irmãos, as nossas crises, as nossas divergências, não devemos tratar de uma forma ríspida, mas devemos tratar de uma forma que nós demonstremos amor. E é isso que Paulo está aqui procurando fazer neste primeiro parágrafo dessa carta a Filemon. Então, meus irmãos, aqui nós vemos Paulo apresentando-se de uma forma muito graciosa, muito amorosa, levando este irmão a reajustar a sua relação com o seu escravo fugitivo Filemon. Mas o texto bíblico aqui, meus irmãos, nos ensina muito mais coisas. E a segunda coisa aqui que nós podemos observar, a segunda instrução que o texto desta carta de Paulo a Filemon nos traz, nos mostra, é que Paulo também procura se apresentar de maneira graciosa na sua intervenção. Primeiramente, ele procurou se apresentar de uma forma graciosa na sua saudação, se dirigindo a estes irmãos, e agora ele procura se apresentar de uma maneira graciosa na sua intervenção. Ele precisava intervir, ele precisava ajudar Filemon a resolver um problema, a resolver uma divergência, a resolver um relacionamento que estava rompido com Onésimo, que era o seu escravo, mas que agora não é mais escravo. Agora é um servo de Cristo e é um irmão em Cristo de Filemon. E aqui a gente pode ver isso a partir do versículo 4 até o versículo de número 20. Então, o versículo 4 nos diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós, em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, por quanto o coração dos santos tem sido reanimado pelo teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, aquele homem que estava ali já aproximando dos últimos dias, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu sentimento, o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. E no verso 15 ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se alguma coisa, se o dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança-o em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para te não alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Então Paulo aqui procura intervir nesta situação entre Filemon e o seu escravo Onésimo de uma forma completamente graciosa, amorosa, de uma forma bastante conciliadora. E a primeira instrução que nós percebemos está aqui entre os versículos 4 e 14, no qual Paulo inicialmente começa apresentando as suas ações de graças em favor de Filemon, em suas orações. Por quê? Porque Filemon era um homem que tinha uma fé completamente autêntica em Cristo, e era um homem que tinha também um amor e um cuidado, não somente para com a obra do nosso Deus, colaborando com Paulo no seu ministério, colaborando com a igreja que estava ali em sua casa, mas de um amor que ele tinha pelos seus irmãos. E Paulo agora procura agradecer a Deus por meio disso, sabendo que uma vez que esta fé de Filemon era uma fé que havia trazido muito bem para a igreja, vinha trazendo muito conforto para a igreja, e Paulo agora procura buscar ajudar esses irmãos a resolver este problema. E a sua solicitação é em nome do amor, não é em nome de uma autoridade. É claro que a autoridade daquele que é ministro do Evangelho, daquele que pastoreia a igreja, é algo sim que deve ser respeitado, prezado, é algo que deve ser observado por aqueles que são membros da igreja. Mas Paulo procura demonstrar que o amor é algo que deve estar acima de tudo. O amor é o vínculo da perfeição. Assim nos diz a palavra de Deus na carta aos Colossenses. O amor é o maior dom que nós podemos ter e exercer em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus também nos ensina na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 13. E nós podemos ver, meus irmãos, a partir do versículo 8, uma segunda lição que Paulo nos apresenta aqui neste parágrafo, entre o versículo, esses dois parágrafos, entre o versículo 4 ao versículo 20. E a segunda instrução aqui que nós podemos ver é uma intervenção amorosa de Paulo a Filemon. Ele intervém em favor de Onésimo, de um escravo, de uma forma muito maravilhosa. E assim podemos ver do versículo 8 até o versículo 14, nós já lemos, não repetirei aqui a leitura, mas vemos assim esta intervenção amorosa de Paulo em favor de Filemon. E o que nós podemos tirar aqui como lição daquilo que Paulo ensina a Filemon, dizendo a Filemon, ali entre esses versículos 8 a 14, dizendo: recebe o escravo resgatado, recebe Onésimo, recebe este homem que fugiu da tua casa e que causou dano para você. Paulo está solicitando em favor deste homem, de um escravo fugitivo,
que agora foi resgatado. Resgatado não somente como escravo que foi embora, mas resgatado pelo Evangelho, resgatado no seu coração. Então veja, meu irmão, que Paulo intervém nessa situação, desta forma amorosa, e aqui no versículo 8 a gente ainda percebe que Paulo não usa da sua autoridade, da sua plena liberdade pastoral de dizer Filemão, receba Onésimo. Não, ele procura demonstrar isso, que essa questão deve ser resolvida de uma forma muito amorosa, de uma forma bastante misericordiosa. E no versículo 9, meus irmãos, a gente percebe Paulo dizer: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Em nome do amor, não em nome da autoridade, mas em nome do amor. Resolve esta situação. Recebe o teu irmão, recebe Onésimo, aquele que fugiu da tua casa. Paulo aqui, ele se caracteriza como alguém que é velho, o velho Paulo, é um homem que é prisioneiro de Cristo, um homem que está numa situação como todos nós estamos, prisioneiros de Cristo. E em nome do amor, ele agora solicita em favor de Onésimo, como ele afirma no versículo 10, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Meus irmãos, Onésimo havia fugido da casa de Filemão. Ele era um escravo, e quando ele foge da casa do seu senhor, ele leva alguma coisa, não se sabe se levou dinheiro ou qualquer outro pertence. E não é somente este dano de algo que foi subtraído da casa do seu senhor, como ele também gera um outro dano, que é a do serviço que deveria ser prestado. E ele vai até Roma, e ali ele encontra Paulo e se converte através desta obra missionária do apóstolo Paulo. E agora Paulo está solicitando a Filemão que o receba de volta. E aí no versículo 11, Paulo diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A palavra Onésimo, meus irmãos, significa justo, útil. É esse o significado do nome Onésimo. E Paulo aqui faz um trocadilho, um jogo de palavras, dizendo para Filemão: Onésimo antes te foi inútil, agora ele é útil. E eu estou mandando ele de volta para você, para que você o receba. E no verso 12 ele assevera: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração, de coração, com sinceridade, eu estou te mandando Onésimo de volta, e agora ele vai voltar para você, e você deve recebê-lo, não apenas como escravo, como assim vai nos dizer no versículo 16, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, quer na carne, quer no Senhor. Recebe esse irmão, recebe Onésimo, porque ele agora não é um mero escravo, ele é um irmão teu em Cristo. Ele é aquele que recebeu a Cristo, que você deve recebê-lo de volta. E qual é o aprendizado que nós podemos encontrar neste texto? Quando Paulo assim ensina e instrui Filemão a receber o seu irmão Onésimo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que a graça de Deus, ela nos leva a viver uma relação pessoal entre nós e entre os outros também, não somente com nós que somos membros da igreja do Senhor e da mesma igreja, mas com os outros também, de uma forma amistosa. E muitas vezes, muitos crentes, nas suas relações interpessoais, fora da igreja, são vistos como pessoas que não são benquistas, pessoas que os homens lá fora não querem aproximação. Isso porque nós não
tivemos o nosso caráter, a nossa vida, o nosso coração transformado, modificado, não tivemos uma mente que foi transformada pelo Evangelho do Senhor. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, que a graça de Deus, ela não nos permite e não nos dá a condição de vivermos a nossa vida numa relação que não seja uma relação amorosa entre nós. Isso não significa dizer que não tenhamos diferenças, divergências, mas devemos entender que nós devemos, portanto, buscar viver de uma forma que seja amorosa entre nós. Saibamos respeitar, receber e ter o outro no coração de uma forma que seja verdadeira. O texto aqui está nos ensinando, meus irmãos, que devemos resolver as nossas pendências de uma forma que seja autêntica. E é isso que Paulo está ensinando aqui nesta carta. Porque Onésimo, ele havia fugido, como eu falei anteriormente para vocês, e ele havia retirado alguma coisa, roubado alguma coisa da casa de Filemon. E Paulo agora está dizendo para Filemon: olha, ele está voltando para você, eu estou te mandando, e eu quero que você o receba, porque é de coração que eu estou te enviando. Ele agora volta para você não como um escravo, mas ele volta para você como um irmão caríssimo, como um irmão em Cristo, como alguém que te causou um prejuízo anteriormente, como Paulo havia dito no versículo de número 11, ele antes te foi inútil, agora ele é útil para você, ele está retornando para você. E agora Paulo está dizendo: Filemon, recebe Onésimo de volta, recebe ele porque ele agora é o teu irmão em Cristo. E Paulo busca levar estes dois irmãos ao perdão. Paulo busca fazer com que esses dois irmãos reatenham a sua relação, não meramente como senhor e escravo, mas agora como irmão em Cristo, o qual um deve, portanto, pedir perdão ao outro e perdoar o outro e viver como irmãos em Cristo Jesus. Onésimo agora precisava retornar para a casa do seu Senhor e devolver a ele o que ele havia retirado, seja pelo serviço que ele havia prejudicado, ou seja por aquilo que ele tirou da casa de Filemon. E ele deveria também pedir perdão ao seu Senhor, e o seu Senhor deveria perdoá-lo, e eles agora deveriam viver uma relação como irmãos em Cristo. Filemon precisava também perdoar o seu escravo fugitivo. E naquele período, meus irmãos, em que Filemon tinha este escravo, como era o Onésimo, naquele período a escravidão era algo vivido na sociedade, né? Havia mais de 60 milhões de escravos. Muitos desses escravos eram oprimidos, muitos deles fugiam da casa dos seus senhores, e muitos deles roubavam as coisas para poder se sustentar lá na frente. Talvez seja essa a intenção de Filemon ao retirar algo da casa, de Onésimo, a retirar algo da casa de Filemon. E quando esses escravos eram encontrados, eles eram castigados pelos seus senhores. Eles eram marcados na testa com a letra F de fugitivo, e muitas vezes a opressão e o castigo que era dado pelos seus senhores levavam esses escravos à morte. Mas Paulo está dizendo: olha, entre vocês não é isso que haverá de acontecer, porque agora vocês são irmãos em Cristo. E mesmo que assim não fosse, Paulo está dizendo: você, Filemon, é um servo de Cristo e deve recebê-lo de coração. Paulo não está aqui buscando, meus irmãos, como nós podemos ver no texto ali de Colossenses 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1, Paulo não está buscando dizer: olha, os escravos devem se rebelar contra os seus senhores, ou os seus senhores devem aumentar o seu poder contra os seus escravos. Não. Paulo está buscando ensinar que, como servos de Cristo, devemos ser senhores justos, e devemos ser escravos também que sejam honestos, que sejam sinceros. E agora Paulo está dizendo: vocês
são servos de Cristo, e vocês devem manter uma salutar relação entre servos e senhores. Agora, pela graça de Deus, vocês devem manter uma relação restaurada pelo poder do Evangelho. E outra coisa que Paulo vai ensinar, no versículo 15 e 16, para Filemão: recebe o escravo com o teu coração. Assim diz: pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão, de ti, quer no Senhor, quer na carne. Recebe ele de coração, recebe ele com interesse, recebe ele não de uma forma hipócrita, mas de coração recebe. Então Paulo entende que o senhor terreno, ele deve agora não castigar o seu escravo fugitivo, não deve agora levar o seu escravo fugitivo ao sofrimento, porque no versículo 16 ele argumenta: recebe-o não como um escravo, mas recebe-o como teu irmão caríssimo em Cristo. Então veja que Paulo aqui, ele procura também demonstrar o reconhecimento da soberania de Deus. Ele diz: temporariamente ele foi afastado de ti, para que ele pudesse agora voltar para ti e voltar para sempre, para que ele viesse aqui para ser alcançado pelo Evangelho. E agora eu te mando de volta, e você deve recebê-lo para sempre como teu irmão em Cristo. E assim nós observamos, meus irmãos, o poder do Evangelho que restaura vidas, o poder do Evangelho que restaura relações, o poder do Evangelho que restaura coração, o poder do Evangelho que restaura mentes, o poder do Evangelho que restaura relações que foram quebradas, que restabelece aquilo que foi rompido, que restabelece dignidade. E agora Onésimo volta, não como escravo ladrão, mas como escravo restaurado, com dignidade, com honra. E no versículo 17 até o versículo 20, Paulo está também trazendo um outro ensinamento: recebe o escravo como teu companheiro. Veja o que diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima meu coração em Cristo. Recebe-o como teu companheiro. E Paulo aqui usa o termo grego koinonos, que significa participante. A intenção de Paulo é levar Filemão a entender que Onésimo deve ser aceito agora e recebido de uma forma íntima, de uma forma completamente absoluta. Recebe-o ele com sinceridade. E no versículo 18 ele diz: se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo que se algo ele tirou de ti, eu te restituirei. Eu te restituirei. Uma vez, meus irmãos, que naquele período era proibido por lei que alguém guardasse ou mantivesse consigo um escravo fugitivo. A pessoa que ficava com um escravo fugitivo deveria pagar ao senhor do escravo o dano que o escravo havia causado. Não sabemos se é realmente isso que Paulo quer dizer para Filemão, ou se Paulo está aqui assumindo uma responsabilidade, dizendo: olha, se esse irmão te causou alguma coisa, eu vou te devolver, para que vocês possam ter essa relação estabelecida novamente. Não agora mais como senhor e servo, mas como irmãos em Cristo.
No versículo 19, o texto nos diz assim: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Então Paulo aqui assume essa responsabilidade: eu pagarei. E aqui a gente vê que Paulo está usando um escrito de dívida, afirmando a responsabilidade de ressarcir Filemon daquilo que o Onésimo havia ocasionado como dano. Paulo procura de uma forma muito graciosa intervir nessa situação entre estes dois homens, que um era o escravo, o outro era o senhor, e o escravo havia trazido dano, tendo fugido e retirado alguma coisa da casa do seu senhor. E Paulo agora está dizendo: olha, volta para a casa do teu senhor, eu te envio de volta, né? E Paulo assim diz: olha, eu te envio, e escreve para Filemon dizendo: é de coração que eu te envio, e se você me tem como companheiro, recebe agora, porque ele volta para você como companheiro, como irmão em Cristo. O que nós devemos entender, meus irmãos, aqui é que a graça de Deus nos leva a resolver esses nossos conflitos de uma forma bastante amorosa. Se alguém tem um desgaste contigo, ou se você desgastou a sua relação com alguém, procura reaver isso. Procura de coração pedir perdão, e procura também com sinceridade perdoar aquele que te deve alguma coisa, porque é esta a instrução que a palavra de Deus nos dá. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo: olha, se alguém tem algo contra ti, chama esta pessoa para que resolva o problema. E se você não conseguir resolver, chama duas pessoas contigo para que sejam testemunhas, no intuito de que você deve reaver esta questão com o outro. E se ainda não conseguir, chama as autoridades. Chama os teus líderes religiosos, chama a direção, a liderança da tua igreja, para que você resolva esse problema. Não vivamos, meus irmãos, em conflitos, em desgastes. Devemos viver de uma forma amorosa, graciosa entre nós e com os outros também. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que devemos gerenciar as nossas crises pela graça de Deus. E com a graça de Deus, meus irmãos, nós somos gerenciadores de crises, e que nós devamos ter a habilidade de gerenciar essas crises e resolver as pendências. Não sejamos habilidosos perpetradores de crises, aqueles que ocasionam e aqueles que tornam as crises mais agudas, mas que possamos mitigar as crises, resolver as questões que há entre nós. Que nós possamos, meus irmãos, uma vez que tivemos a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter modificado, tratado, restaurado pela graça de Deus, que nós possamos resolver os nossos conflitos. É isso que Paulo está procurando ensinar para Filemon e para Onésimo neste texto. Mas, por fim, assim concluindo, Paulo procura também, não somente se apresentando de uma forma muito graciosa para resolver esta pendência entre esses irmãos, e não apenas procura se apresentar de uma forma graciosa, buscando intervir no problema entre esses irmãos, mas por fim Paulo procura se apresentar de uma forma graciosa na conclusão que ele traz para esses irmãos nesse texto. E assim ele conclui, no versículo 21, trazendo as suas belíssimas considerações finais. O versículo 21 assim nos diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também com ousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saulo de Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus seja também com o vosso espírito.
E ao fazer estas saudações finais aqui, essas considerações, Paulo procura, ao relembrar das suas súplicas nos versículos 8, 9 e 14, no qual ele tem a ciência da fé, da obediência, do amor deste irmão Filemon, Paulo agora espera que ele tenha aprendido e que ele obedeça às instruções que lhe foram dadas neste texto. E ele procura aqui dizer: Filemon, eu sei que você é um servo de Deus, de um amor imenso, de um amor abnegado, de uma fé muito edificadora, que traz conforto, que traz alívio, que reanima o meu coração, que reanima o coração da igreja que está na tua casa. Então, certo disso, porque no versículo 21 ele diz: certo eu estou da tua obediência, e eu sei que você fará o que eu estou te pedindo. Então, procura fazer isso de coração. Procura, meu irmão, a restabelecer essa relação com o teu escravo fugitivo. E assim ele apresenta aí também nesta conclusão a saudação de Epáfras, que era pastor da igreja de Colossos, que agora é pastoreada por Arquipo, filho de Filemon. Ele também procura apresentar a saudação de Marcos, de Aristarco, de Demas e de Lucas, que estavam ali cooperando com ele quando ele estava ali preso em Roma. E no versículo 22 é importante a gente observar que Paulo, ali na sua conclusão, ele entende que Deus, pelas orações desses irmãos, haverá de restituí-lo, de fazê-lo voltar ao convívio com esses irmãos, porque Paulo estava preso. Então, meus irmãos, a gente deve aqui aprender que Paulo conclui também no versículo 25, dizendo que a graça de Deus, ela seja com o teu espírito. Ele está dizendo: olha, Filemon, eu procurei apresentar as minhas orações, eu procurei demonstrar o meu amor para contigo, dizendo que você deve fazer isso com amor, não como obrigação. Eu procurei intervir nessa situação entre você e Onésimo, porque eu sei que a graça de Deus está contigo. Eu sei que a graça de Deus, ela vai te ajudar a resolver estas questões. Eu sei que a graça de Deus vai te ajudar a resolver este problema, e que haverá uma reanimação para o meu coração, como ele fala no versículo 20, no final. Reanima meu coração em Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aprender que devemos resolver as nossas questões, que devemos resolver as nossas pendências, de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa. Sejamos graciosos, sejamos humildes em perdoar e também em pedir perdão para o outro. Aprendamos com a palavra de Deus. Aprendamos que essa graça, ela precisa ser abundante em nossas vidas. E assim eu quero, para concluir esta mensagem, para a nossa aplicação, te fazer algumas perguntas e te apresentar assim alguns questionamentos para que nós possamos de fato aplicar esse ensinamento à nossa vida. Como você tem mantido as suas relações na igreja e lá fora com os outros? Como você tem vivido? Seja na condição de servo, ou seja na condição de senhor. Seja na condição daquele que lidera ou daquele que é liderado. Como você tem vivido nas suas relações interpessoais? Nas suas relações com a família? Nas suas relações com a igreja? Portanto, meu irmão, minha irmã, eu assim digo para você, diante daquilo que nós aprendemos nesse texto: se há conflitos, se há divergências, se há crises, se há desgastes no teu relacionamento com os outros, estabeleça esses relacionamentos pela graça de Deus. Peça perdão, perdoe,
Gerencie as suas pendências. Demonstre que o seu caráter, que a sua dignidade foram restauradas em Cristo, para o louvor da sua glória. Que Deus aplique assim a sua palavra no nosso coração. Que nós sejamos de fato abençoados e que nós, pela graça de Deus, saibamos viver nessa relação entre irmãos que temos e nessa relação que temos lá fora também com os outros, de uma forma amorosa, de uma forma amistosa. Nós que temos a graça de Deus, o exemplo que eu apresentei para vocês, na elucidação desta mensagem, de duas pessoas que não conseguiram resolver os seus conflitos. Essas duas pessoas, elas não conhecem a Cristo, elas não têm a graça de Deus. E nós que temos a graça de Deus em nossas vidas, devemos restabelecer as nossas relações, devemos reestruturar a nossa relação entre nós e com os outros de uma forma extremamente amorosa. Vivamos, portanto, sendo guiados pela graça e pela palavra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Oremos, Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse instante te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que nos traz o ensinamento de que nós que alcançamos, conhecemos e temos a graça do nosso Deus em nossa vida. Sejamos habilidosos, sejamos, ó Deus, homens e mulheres, servos de Deus, que saibam viver de uma forma amorosa, que nós possamos, ó Deus, restabelecer as nossas relações. Caso há, ó Deus, desgastes na nossa relação um com o outro, na nossa relação na família, na nossa relação no trabalho, com os nossos colegas, com aqueles que estão acima de nós, como os nossos líderes, ou aqueles que estão, ó Deus, debaixo da nossa sujeição também, se somos líderes em nosso trabalho, ó Deus, que nós saibamos, ó Deus, viver de forma amorosa, de forma amistosa. Nós que alcançamos a graça de Deus, nos ajude, ó Deus, nos ajude para que assim o teu nome seja glorificado, para que esta graça não abençoe apenas a nossa vida, mas abençoe a vida daqueles que convivem conosco. Ajuda-nos, ó Deus, na tua presença. Nos dá, Senhor, a tua graça. Aplica a tua palavra ao nosso coração e abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração nesse instante. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração.